Pessoal, o tema de hoje é sobre caridade. O tema é sobre caridade. Caridade é um tema extremamente amplo. Não é pretensão desse estudo esgotar o assunto, longe disso, tá? Dá uma pincelada para que a gente possa ampliar a nossa percepção sobre o tema. É claro, você pode continuar suas pesquisas por conta própria. A ideia aqui não é esgotar o assunto de maneira alguma, tá bom? Então não tem essa pretensão. A caridade é um conceito muito importante na Bíblia. Só que a Bíblia tem várias versões, né, da Bíblia. Não tem uma única Bíblia. Não, à medida que você traduz, tem vários tradutores ao longo da história, cada tradutor adapta algumas palavras. Então, a caridade, ela, por diversas traduções, né, da fonte original, da escrita original, ela é traduzida como amor ao próximo. Então, às vezes, na Bíblia está lá, amor ao próximo. Aí na outra, colocou lá caridade. Então, caridade e amor próximo é uma simbiose, é uma mesma coisa, tá? Não é nem simbiose, é o mesmo significado, caridade e amor ao próximo, tá? E como Jesus já disse, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, percebe? Então, é uma demonstração de compaixão, tá? De segurança, de generosidade, de cuidado para com o outro, especialmente aqueles que precisam, que estão em estado de necessidade. Bom, vamos lá. Paulo de Tarso, primeira epístola aos Coríntios, né? Capítulo 13, versículo de 1 a 7. Está lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, que é o título, inclusive, desse estudo, né? E não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Ou seja, uma coisa fria, né? E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecendo todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal me transportasse aos montes, né? De maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Percebe? A caridade é você lidar com outro ser humano. O que adianta ter todo o conhecimento se você não compartilha? Se você não ajuda um irmão? O que adianta ter toda uma riqueza se você não pode compartilhar essa riqueza? Tá? Nada seria. Então, essa epístola, mais adiante eu vou colocar no PowerPoint, quem está aqui no YouTube vai poder fazer a leitura na íntegra, acompanhar a leitura na íntegra, tá bom? Eu repito essa epístola lá no PowerPoint mais adiante, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo. Outra mensagem é que no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo temos o título Fora da caridade não há salvação. Você pode traduzir por fora do amor não há salvação. Ou fora do amor ao próximo não há salvação. Tá? Caridade e amor ao próximo é a mesma coisa. Caridade, meus amigos, não é dar esmola, né? No sentido de que distribuir um bem material. Não. Tudo bem que quando você faz isso, também é uma forma de caridade, que é tirar, aliviar o sofrimento daquele necessitado por bens materiais, seja comida, seja uma roupa, tá bom? Também é uma forma de caridade, mas não é a única forma. Caridade é amor ao próximo, no sentido mais amplo, no sentido total, tá? Então, amor ao próximo em todos os sentidos. Não podemos amar a Deus, meus amigos, sem praticar caridade, porque a caridade é o segundo maior mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. É isso? Então, vamos nos atentar a isso. Caridade é amar ao próximo como a nós mesmos. Vamos a Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 39. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o mandamento maior. E qual é o segundo? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, a caridade não se limita apenas à doação de bens materiais, tá? Mas também a questão moral, como benevolência, indulgência e perdão, o famoso BIP, né? Que é a sigla BIP, significa as iniciais B de benevolência. O que é ser benevolente? É ser bom para com todos. Você está praticando caridade. Quando você é bom, gentil para com todos. Não é algo difícil, percebe? Não precisa ter dinheiro para isso. Seja gentil, seja amável, seja agradável. Isso é benevolência. Para com os animais, para com as pessoas difíceis. Tá? Indulgência.
significa tolerância, né? Ser tolerante com as falhas alheias. Lembra, nós somos espíritos imortais, estamos aqui em fase de evolução. Todos nós temos mazela, temos sombra. Ninguém está aqui para acusar ninguém. Ninguém está aqui para julgar ninguém. Que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. A gente precisa ser indulgente. Perceber que o outro está na sua trajetória, tal qual você. Então, a indulgência é fundamental no processo de caridade. E o perdão, né? Perdoar é primordial. Porque é claro que nós estamos como porcos espinhos, né? Lembra da fábula dos porcos espinhos? Rapidamente aqui, num local de muito gelo, muita neve, né? Tinha uma manada de porcos espinhos que estavam morrendo congelado. Então eles se aproximam, mas quando eles se aproximam, o espeto de um, o espinho de um, entra na carne do outro e sangra. E o que estava acontecendo? Alguns estavam morrendo infeccionados, né, exatamente por essa ferida que um estava provocando no outro. Então os porcos espinhos se aproximam, com muito cuidado, com muita delicadeza, para que o calor de um aqueça o outro, mas de tal forma, de tal sutileza, que os espinhos não entrem na carne do outro. Então, meus amigos, a gente precisa ser indulgente, precisa perdoar. Está todo mundo na mesma vibe, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo na sua trajetória. Ninguém é melhor que ninguém. A gente não pode julgar o outro como se nós fôssemos melhores que o outro, superiores. Cada um com suas mazelas. Um, né, tem uma virtude aqui, o outro tem uma mazela ali. Nós não somos perfeitos. Cada um tem lá, né, algumas arestas para acertar. Tá bom? Em Mateus, capítulo 5, versículo 23 a 24, nós temos a seguinte passagem de Jesus. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar e te lembraste de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Ou seja, não adianta querer amar a Deus se você tem alguma picuinha com seu vizinho, alguma picuinha com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com seu irmão. Primeiro resolve isso, tá? Depois você faz sua oferta a Deus. Porque a maior oferta que a gente pode fazer a Deus é exatamente isso, é superar nosso orgulho, superar nossa vaidade, superar nosso egoísmo. Essa é a melhor oferta, não é lá um buquê de flores, não é lá um cordeiro. Não, meu amigo. A principal oferta que você pode fazer a nosso Senhor Jesus Cristo, ou ao nosso Deus, né, como queira, é exatamente isso. É conseguir vencer as suas mazelas. Outra coisa, a prática do esclarecimento e da educação espiritual também é uma manifestação de caridade. Quantos aflitos nós estamos tendo por aí que estão meio que cegos, sem saber para onde ir, não conseguem se entender, não conseguem entender o que está acontecendo. Então, ao compartilhar conhecimentos, insights, mensagens que podem auxiliar as pessoas a se encontrar, a entrar no seu equilíbrio, na sua jornada espiritual, ou seja, é uma forma de amar, é uma forma de servir ao próximo, cultivando empatia, solidariedade. Porque, pessoal, quando existe um desequilíbrio mental, emocional, não tem nada pior, né? Então, quando você compartilha a doutrina espírita, uma mensagem do Emmanuel, uma mensagem de André Luiz, de Joana de Ângeles, né, ou os livros de Kardec, uma mensagem do Livro dos Espíritos, você traz uma consolação, você traz um conforto espiritual. Tá? A pessoa consegue entender. Tanto é assim que no livro Estude e Viva, que foi ditado pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, que foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 40, tá? Tem um título chamado Socorro Oportuno. E lá tem um trecho que é o seguinte: a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Vou repetir: a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Não só pela doutrina, mas pelas pessoas que recebem aquela mensagem. Então, a caridade, quando praticada de maneira genuína, de maneira desinteressada, com interesse em ajudar as pessoas, não interesse em você mesmo.
tá? Desempenha um papel crucial no desenvolvimento moral e espiritual. Isso porque, pessoal, exige que superemos nossos desejos egoístas e que estejamos dispostos a compartilhar nossos recursos, nosso tempo, nossa energia com aqueles que sofrem. Olha, vou repetir. Você está disposto a compartilhar seu tempo, sua energia, né? Seus recursos. Porque qual é o recurso mais escasso que existe hoje? É o tempo. É o recurso mais escasso. Escolher é excluir. Quando você escolhe fazer uma coisa, você exclui outra opção. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o ato de escolher, naturalmente, é um ato de excluir. Então, quando você se dispõe a doar seu tempo, sua energia, seus recursos para aliviar o sofrimento do outro, essa é uma forma de caridade, tá? Então, esse ato de renúncia, do egoísmo, né, renunciar aos benefícios próprios, contribui para a purificação da mente e do coração, permitindo que nós depreendamos, né, das âncoras que nos prendem às preocupações puramente materiais e focada no umbigo, né? É uma visão umbigotrópica. Eu, e só depois então eu. Não é assim? Primeiro eu, depois eu, e só depois então eu. Quer dizer, tem algo errado. É uma doença, né? As doenças costumam ter o ismo no final, né? Então, egoísmo é a doença do ego, tá? Ao praticar caridade, cultivamos qualidades positivas em nosso coração, como empatia, né? Generosidade. Essas qualidades, pessoal, são essenciais para o nosso crescimento espiritual, pois nos ajudam a transcender o egoísmo. Pensa bem. E nos conecta oficialmente, tá, com outras pessoas. Tem uma frase, né, que eu não lembro agora de quem é, diz o seguinte: você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas quando estiver conversando com uma pessoa, seja uma alma conversando com outra alma. Sai lá do seu conhecimento científico, filosófico, doutrinário. É uma alma conversando com outra alma, tá? À medida que nós tornamos mais atentos à necessidade dos outros, pessoal, nos angustiamos para aliviar seu sofrimento, estamos simultaneamente nos envolvendo, né, e melhorando a nossa própria consciência, nos curando. É isso que a gente precisa entender. Essa mudança interior nos ajuda a deixar para trás traços negativos, como a ganância, o orgulho, tá? E ajuda a gente a elevar nossos sentimentos positivos. Então, a caridade é uma manifestação direta da vontade divina, pois reflete o amor universal que permeia toda a criação. Então, pessoal, quando ouvir a palavra caridade, né, faz uma tradução simultânea por amor ao próximo. Então, fora da caridade não há salvação. Fora do amor ao próximo, não há salvação. A caridade não se limita a um plano material, tá? Mas pode ter efeitos energéticos e espirituais positivos. A prática da caridade equilibra e eleva nossas energias, tanto nossa como das pessoas que recebem. Você consegue entender que ganha quem dá e quem recebe? É uma relação ganha-ganha. Aquele está sendo atendido. Às vezes, aquele está sendo atendido precisa se curar, sabe de quê? Do orgulho. Ela está numa situação de necessidade para ser humilde. Então, mesmo ela está numa situação que ela precisa receber, senão ela morre, né? Senão ela desencarna, né? Que não existe morte. Então, ela está ali para curar. A necessidade dela não é só uma necessidade material de comida, de quentinha, não é isso? Não. Ela também tem uma necessidade espiritual. Ela está naquela situação algumas vezes, não é sempre, tá? Nós já falamos isso aqui no canal. Mas às vezes para curar do próprio orgulho, né? Então, a caridade, ela ajuda quem dá, quem se coloca a sua energia, a sua disposição, o seu tempo, e quem recebe, tá? Então, pessoal, a caridade é um veículo poderoso para a evolução espiritual, pois nos permite transcender o ego, né? Cultivar nossas virtudes elevadas, desenvolver um coração fraterno. Ele não só ajuda os necessitados, mas também nos ajuda, tá? Nos aproximando de Deus. A prática da caridade também é uma maneira eficaz, sabe de quê? De liberar sentimentos de culpa, de remorso,
sentimentos ou ressentimentos, né? Que pode estar associado nesta vida ou em vidas passadas. Isso porque, pessoal, nós experimentamos uma liberação absurda de energia quando a gente ajuda os outros. São energias que estão armazenadas no nosso inconsciente. Então, quando a gente pratica caridade, a gente libera energia. A gente começa a liberar energia que estão energias negativas, energias densas, que estão aqui, ó, no nosso inconsciente, resultado de memórias de vidas passadas. Lembra da primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8? O amor cobrirá uma multidão de pecados. Então, o amor que eu pratico hoje, o amor ao próximo, ou seja, caridade, lembra? Quando falar amor ao próximo, caridade. Quando falar caridade, amor ao próximo. Então, o amor ao próximo que eu pratico hoje vai cobrir o quê? Uma multidão de pecados dessa encarnação e de encarnações pretéritas, que você até, pelo véu do desconhecimento, você não sabe, né? As atrocidades que você cometeu. Eu tenho falado aqui no canal o seguinte: nós somos, meus amigos, filhos pródigos do universo. Nós nos afastamos do Pai. E agora estamos fazendo o caminho de volta. Nós nos achávamos prepotentes, arrogantes, né? E agora a gente, opa, o caminho não é esse. Estamos vindo humilde, praticando caridade, amor ao próximo. Porque a gente precisa disso. A gente precisa se redimir da nossa arrogância, do nosso orgulho. As duas maiores chagas da humanidade, uma é o egoísmo, o outro é o orgulho, de querer se achar melhor que os outros. Somos todos iguais. Somos todos irmãos. Ninguém é melhor que ninguém. Percebe? Então, normalmente, os padrões de comportamento e as reações emocionais que enfrentamos nessa vida atual têm origem, muitas vezes, tá? Se não a maioria, em existências passadas. E quando você pratica caridade, pratica o amor ao próximo, você libera essa energia. Você libera essa energia densa acumulada. Lembra? Lembra? Né? O amor, a caridade, cobre multidão de pecados. Tá? Então, pessoal, a prática de caridade transforma padrões negativos, modificando-os por atitudes mais positivas. E desenvolve o quê? Sentimentos de altruístas, né? Sentimentos de amor, nos deixa mais alegre. A Joana de Anjos tem uma passagem, né? O Divaldo estava reclamando lá, você pode ver isso no filme, diz, olha, siga amando, né? Porque quando você ama, quando você faz o outro feliz, quando você dá assistência ao outro, teus problemas ficam menores, teus problemas ficam pequenos. Tá? A caridade nos alivia até das nossas aflições. É importante entender isso. Teve um outro momento em que Chico Xavier estava meio triste, né? E aí o Emmanuel fala para ele, olha, dá uma volta lá na periferia para você melhorar. Ele foi, deu uma volta lá, ele voltou super animado para trabalhar. Por quê? Porque ele viu que tinha tantas pessoas em situações tão piores do que ele, não fazia sentido ele ficar triste. Tá? Então, pessoal, ajudar ao próximo, praticar a caridade também melhora a nossa autoestima. A prática da caridade é vista como maneira para equilibrar essas energias densas, acumuladas, tá? Para melhorar nosso astral, melhorar a nossa vibe, melhorar a nossa frequência. Vocês sabem, eu já falei isso aqui, mas vou repetir, semelhante atrai semelhantes. Quando você está vibrando no ódio, no rancor, na vingancinha, né? Na picuinha, o que você vai atrair para você? Cargas energéticas negativas, né? Densas, espíritos densos, okay? Obsessores. Mas se você pratica a caridade, se você faz suas orações, o evangelho do lar, sua frequência aumenta. Então a frequência aumenta. É importante que a gente tenha essa noção, que ajudar o próximo, ajudar as pessoas que sofrem, também nos ajuda, também nos cura. Tá? Conforme o próprio Chico Xavier, né, já disse, né, a caridade é o amor em movimento. Né? A caridade é o amor em movimento. É a expressão maior, a expressão máxima do amor. Joana de Anjos tem uma mensagem, né, uma passagem que ela fala o seguinte, começa primeiro na mentalidade, você precisa entender, né? Depois passa para o coração, aí você começa a sentir,
e sai pelas mãos, sai pelos atos praticados. Então você entendeu, e depois começa a sentir. O que é que faz em seguida? Pratica. Lembra que cada um será julgado segundo os seus atos? A cada um se dará segundo os seus atos, né? Então, pessoal, a caridade não é apenas uma ação exterior, tá? Mas também é o caminho para a reforma íntima. É auxiliar o próximo, estamos, na verdade, trabalhando em nossa própria transformação, lapidando as arestas, nosso caráter, das nossas sombras, e com isso a gente consegue fazer o quê? Nosso processo de evolução espiritual. É com o exercício contínuo da renúncia do egoísmo que a gente consegue avançar nesse processo, tá bom?